Nós estamos no chamado Outubro Rosa, né? Hoje, assim como o pessoal que trabalha aqui, vim também de gravata rosa em homenagem a este mês, né, que é o Outubro Rosa, que mobiliza, né, muitas empresas, muitas entidades, escolas, pessoas, enfim. Mas o que eu gostaria de refletir? É muito bom que tenha se tido essa ideia, a partir do Outubro Rosa foi se criado vários outros, né? Outubro tem, né, mês verde, amarelo, enfim, de todas as cores. Mas é muito importante que exista, né, essas datas, porque elas acabam forçando uma reflexão a respeito da situação das mulheres em relação ao câncer de mama. Agora, como muitas mulheres dizem, olha, muito bacana, ilumina de rosa os monumentos, todo mundo veste rosa, e as pessoas falam disso o tempo inteiro, e faz homenagem, faz solenidade, mas quando muitas mulheres procuram um posto para fazer uma consulta, ainda precisam esperar, às vezes, 2, 3 meses até que essa consulta saia. Dr. Hércules, que é, sem sombra de dúvida, o maior nome aqui da defesa da saúde nesta casa, sabe melhor do que eu desta realidade. E para fazer um exame, né, a chamada mamografia, muitas vezes tem que se esperar ainda mais tempo, né? O número de municípios que têm aparelhos que fazem mamografia é muito pequeno no estado. Então, às vezes, a mulher faz o autoexame, né, detecta alguma coisa estranha no seio, mas até ela conseguir uma consulta e um encaminhamento para o exame, isso pode demorar semanas ou meses. E todo mundo sabe, e Dr. Hércules está aí, não quero de forma nenhuma, Dr. Hércules, estar aqui discussando como se eu fosse algum entendido de medicina, tá? Mas todos nós sabemos que no caso, principalmente, acho que isso em relação a todas as doenças, mas em relação ao câncer, o tempo é algo fundamental, né? O tempo para se tomar as providências necessárias é fundamental. E hoje existe essa dificuldade. A gente pode olhar na internet, a gente vê muito dessas questões, mulheres falando sobre isso, né? Assim, falando sobre a questão do Outubro Rosa e ao mesmo tempo dizendo, olha, no Outubro Rosa, prefeitos, deputados, presidente, governador, todo mundo fala e tal, mas a gente não vê melhorias significativas na questão do atendimento mais rápido para as mulheres e na questão do exame, né, de mamografia. E uma outra questão, e essa, eu até assim, conhecidas minhas já passaram por essa situação, que às vezes, doutor Hércules, as mulheres precisam fazer radioterapia e não a quimioterapia. E esse é um outro problema aqui no estado, né? O número de aparelhos que faz radioterapia aqui no Espírito Santo é muito pequeno também. E olha que em determinados lugares, por exemplo, como ali no Hospital Santa Rita, funciona o tempo inteiro, né? É quase 24 horas funcionando e não dá conta. E tem gente esperando na fila e você imagina a angústia de uma pessoa que, por exemplo, detectou um tipo de câncer, não somente, né, o câncer de seio, mas que precisa aguardar dias, semanas ou meses até começar esse tratamento. Né, como eu falei antes, e o Dr. Hércules com certeza sabe isso muito melhor do que eu, o tempo é algo fundamental nesse processo, né? O quanto antes se começa esse processo, tanto melhor. Então, esse mês também, que é dedicado, né, à questão da preservação do câncer de mama, é fundamental que a gente cobre das autoridades, né, do governo federal, do governo estadual, dos governos municipais, que melhorem substancialmente esse atendimento às mulheres. E aí, doutor Hércules, eu aproveito até, não é só em relação ao outubro rosa e a questão da dificuldade de atendimento que muitas mulheres às vezes encontram. Mas assim, como ainda nós temos problema com essa questão de atendimento? Por exemplo, alunos que precisam de atendimento especial nas escolas, alunos com algum tipo de deficiência intelectual, eles precisam de laudo, eles precisam de um laudo do médico atestando
que eles têm problema e que aí precisam de um atendimento, né, do AEE e tal, um atendimento específico nas escolas. Um dia uma das últimas escolas que eu visitei aqui, foi até na Serra, as professoras que trabalham no AEE, né, que é a sala que faz o atendimento para esses alunos, elas estavam dizendo que às vezes é tão demorado que um menino consiga o laudo, que ele sai da escola e não consegue o laudo. Tipo assim, ele está no 2º ano, por exemplo, do ensino médio, ele precisa de um laudo, mas a dificuldade para marcar uma consulta, para conseguir esse laudo, é tão demorada que às vezes ele fica sem atendimento por muito tempo, por falta desse laudo. Então essa é uma questão ainda muito preocupante. Em outras questões também, uma prima minha, até, né, prima de 1º grau, semana passada ela me mandou e nós não conseguimos resolver até agora, ela precisa de um oncologista cirurgião para analisar uma situação lá de um caroço que foi tirado da perna dela. E até agora, já tem, e a médica que a atendeu, a primeira médica que a atendeu, disse que é urgente, colocou no encaminhamento que é urgente, e até agora ainda nós não conseguimos fazer esse encaminhamento. Então, há ainda muita dificuldade para que as pessoas, sobretudo as pessoas mais simples, aquelas que não conseguem, né, ter às vezes alguém para ajudá-las, que elas consigam um atendimento adequado em muitos casos, mesmo quando se trata de uma questão urgente. Mas aí, voltando então à questão do Outubro Rosa, que este mês seja um mês realmente para a gente refletir sobre toda essa questão do atendimento, né, e da necessidade que nós temos de aprimorar o atendimento às mulheres. Muito obrigado, deputada Janete, uma boa tarde a todos.